Evangelho no Lar, segunda-feira, 7 de maio de 2012. O tópico que vamos estudar hoje é do Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 7, Esquecimento do Passado. Vamos pedir que Deus, nosso amado Pai, nos ilumine, permitindo que nossos amigos da espiritualidade de nós se aproximem e nos ajudem no bom entendimento do estudo de hoje. Esquecimento do passado. Se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Não há no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo quando forem penosas, alguma coisa de providencial onde se revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um sonho mau, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades presentes não seriam agravadas pela recordação de tudo aquilo que se tivesse suportado? Concluamos, portanto, que tudo que Deus faz é bem feito, e que não nos cabe criticar as suas obras e dizer como ele deveria ter regulado o universo. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente, e, em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu, para nos melhorarmos, justamente o que é necessário e suficiente: a voz da consciência e nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que nos poderia prejudicar. Acrescentemos ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos a dos atos alheios, e esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivo para nos orgulharmos do nosso passado, é quase sempre uma felicidade que um véu seja lançado sobre ele. Chegado ao termo que a providência marcou para a sua vida errante, o espírito escolhe por si mesmo as provas às quais quer submeter-se para apressar o seu adiantamento, ou seja, o gênero de existência que acredita mais apropriado a lhe fornecer os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se nelas triunfa, se eleva; se sucumbe, tem de recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, e é em virtude dessa liberdade que no estado de espírito escolhe as provas da vida corpórea, e no estado de encarnado delibera o que fará ou não fará, escolhendo entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. As existências futuras não podem ser reveladas em caso algum, por dependerem da maneira por que se cumpre a existência presente e da escolha anterior do espírito. O esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito, porque se ele não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo que concebeu de as reparar guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir o mal. Esse pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem, se ele atende às boas inspirações que eles lhe sugerem. Se
Se o homem não conhece os próprios atos que cometeu em suas existências anteriores, pode sempre saber qual o gênero de faltas de que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta que estude a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea são, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam, se as sofremos com resignação e sem murmúrios. Então vamos pensar o seguinte: às vezes nos questionamos o porquê de não podermos lembrar de nossas existências anteriores. Ficamos imaginando e indagando o porquê de nossas relações e vidas atuais e não nos damos conta da essência da condição atual. Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, nos poupa dessa condição de lembrança de outras vidas, porque sabe que isso somente nos poderia causar dificuldades. Ele nos poupa para podermos nos manter firmes na condição atual e vencermos as imperfeições e erros cometidos nas existências anteriores. Se por um lado nos esquecemos do passado para justamente evoluir com mérito, por outro, renascemos com a nossa intuição, que será nosso termômetro para avaliarmos as situações dentro do que estamos necessitando corrigir. O nosso passado, ou outras existências, fica provisoriamente esquecido. Quando voltamos ao nosso estado original, que é a vida espiritual, nossa existência se desenrola diante de todos nós. E então, é nesse momento que poderemos ver e entender os motivos pelos quais sofremos e o que necessitaremos para a correção dos erros cometidos. É quando começamos a pensar nas nossas novas encarnações. Tudo sempre é muito sábio na providência divina. Deus, nosso amado Pai, sabe das nossas dificuldades e do que precisamos para evoluir com toda a plenitude. Não devemos evoluir na teoria, e sim na prática e consciência da alma. Aquela reforma íntima, aquele lapidar de nossos defeitos. Isso é não evoluir só na teoria, e sim na prática. É de fato podermos ter a capacidade do amor incondicional e da prática do bem sem egoísmo e sem falsas situações que, como espíritos, ainda em evolução egoisticamente agimos em nosso próprio benefício. A lembrança de nossas vidas passadas teria gravíssimos inconvenientes, como é dito no Livro dos Espíritos. Poderia nos humilhar ou nos exaltar. E isso iria interferir no nosso livre-arbítrio. Então nós temos a voz da consciência e as nossas tendências. Devemos observar as nossas tendências. O que eu pratico hoje é uma lembrança do que eu fui. Então precisamos prestar muita atenção nas nossas atitudes e no nosso instinto. E vamos lembrar também que nunca um espírito regride. Ele evolui ou permanece no estado estacionário. As inclinações do espírito podem revelar seu passado. Das provas, lembranças e passados, vemos que a providência divina nos brinda com sua sabedoria e nos poupar da vergonha de um passado que hoje, muito possivelmente, já não temos mais as mesmas más inclinações. Lutamos nessa existência para nosso melhoramento. Então vamos cumprir o que nos propusemos. Sabemos por inspiração o que devemos fazer. Precisamos para isso sempre vigiar para entrar em sintonia com o plano maior, o qual nos ajudará nessa luta pela correção dos erros cometidos outrora. E como diz o Livro dos Espíritos, que chegando a termo a providência lhe assinou na vida a erraticidade, o próprio Espírito escolhe as provas a que deseja se submeter. Quer dizer, nós escolhemos o que queremos. Todavia, algumas vezes há uma vaga lembrança que pode ser reladas.
Essas revelações, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo como o espírito se sairá na existência atual e da escolha que anteriormente faça, tendo a secundá-la os espíritos superiores que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos, se as suportamos resignados e sem murmurar. Como bem nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não há vítimas, porque todos os que perecem, sejam por causas naturais ou por ação de outros seres humanizados, tinham tal destino traçado. Temos que ter discernimento para não nos colocarmos em situações comprometedoras nessa vida. Aí, pretendendo ter a desculpa de que passamos por esse e por aquele tormento derivado de vidas passadas. Pois fazendo isso, além de não quitarmos os débitos anteriores, vamos acumular mais dívidas para uma existência futura. Agora vamos vibrar muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade. Pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes nesta reunião, encarnados e desencarnados, pelos familiares e amigos desencarnados e pelo lar onde está sendo feito esse Evangelho. Vamos vibrar muita luz, muita energia amorosa. Lembrando as palavras de Jesus e sua profunda sabedoria, quando, sentindo as nossas necessidades, ensinou: o que quer que seja que pedirdes em oração, crede que obtereis. Então vamos pedir: Mestre, abençoa o nosso lar e a nossa família. Faze com que haja paz, equilíbrio e harmonia em nossa casa, para que ela seja um lugar de refazimento físico e espiritual. Jesus amado, companheiro e amigo do plano maior, nós agradecemos a visita de amor e a sustentação que nos foi dada durante esse Evangelho e pedimos que possamos todos estar juntos na próxima semana para mais uma reunião evangélica neste lar. Amém.